Boa tarde a todos, espero aí que estejam bem nesse dia. Vamos começar mais um webinar, um programa de formação para automação avançada no JE, e hoje vamos falar sobre o novo padrão visual para o sistema, que é um projeto fantástico, desenvolvido junto com a equipe do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, liderado pelo João Vitor, que daqui a pouco vai falar conosco. Eu quero, primeiramente, contextualizar um pouco este projeto. Cada vez mais existe uma necessidade de nós termos uma melhor experiência do usuário nas soluções que nós entregamos, aquilo que nós costumamos chamar de UX. Depois o João vai falar um pouco sobre isso. Ela diz respeito à acessibilidade, à usabilidade, de modo que nosso usuário tenha uma experiência melhor quando lida com os produtos que nós entregamos. Um outro aspecto diz respeito à velocidade com que nós conseguimos entregar os nossos sistemas. Então, quanto mais falta uma definição, um padrão de design, né, João, mais a gente começa a demorar nisso, porque nem todo desenvolvedor, talvez a maioria, desenvolvedor tem skill, tem habilidades para poder trabalhar nisso. Existe aquela coisa de buscar um template agora, ou o template da moda, o sistema X, o Y. Não se observa, às vezes, os padrões que poderiam auxiliar. E todos os produtos quando nós pensamos em algo que seja de uma comunidade, que é o que nós estamos formando e que está fortalecido a cada momento, o ideal é que isso não seja um problema. Ao contrário, que isso seja algo que seja uma solução, que facilite a entrega nesse sentido. Se vocês observarem hoje, por exemplo, no Executivo Federal, já existe um padrão de design para soluções do Executivo, especialmente voltado a sites, a portais, mas esse padrão existe. No caso, nós temos experiências fora do Brasil também, de organizações governamentais que possuem um padrão de design e que só temos a ganhar. Nós conferimos uma interface padrão, nós facilitamos para todo mundo, nós conseguimos entregar um produto de melhor qualidade e agregamos valor àquilo que estamos fazendo. Então, esse projeto aqui é um projeto estruturante, vital e muito importante para os nossos próximos anos de atividade. Eu só estou falando aqui genericamente. Esse projeto, o nosso objetivo é que ele faça parte da nossa rotina e eu espero que vocês aproveitem muito esse webinar. E deixo agora com vocês a palavra, deixo agora o João Vitor com a palavra, ele que é do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que lidera esse projeto. Estão aqui conosco também o Aníbal e o Édipo, que são da equipe do João, o Antônio Augusto e o Rodrigo Menezes, que é da equipe do PJE no CNJ. Ok? João, a bola está com você. Vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é João Vitor, eu sou servidor do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Minha função, basicamente, no tribunal, eu sou líder da equipe de arquitetura de software, né? E como o doutor falou, a gente está aqui para apresentar esse projeto aí que é chamado de UIKit. Vou compartilhar a tela agora. Conseguem ver aqui? Perfeito, João. Perfeito, né? Tá. Muito bem. O iKit PJE Jus. Ele é um novo padrão, né, que a gente criou para o PJE, mas não restrito somente ao PJE, né? Ele tem aí múltiplas frentes que ele pode ser empregada, utilizada, tá? Mas, obviamente, o nosso principal cliente desse projeto é o próprio PJE, né? Mas o que ele é, né? Qual que é o objetivo prático do projeto? Inicialmente, definir uma identidade visual, né? A gente falar sobre estilos, aí cores, fontes, ícones,
estruturas, todo o aspecto de interface, boas práticas, como responsividade, comportamental, e a experiência do usuário em si. Seria a questão da usabilidade, acessibilidade, que acaba entregando para o usuário uma experiência única e de boa, que recebe com boas práticas esse novo visual, né? Ele entrega já uma identidade com algumas coisas para o usuário e ele se sente bem com aquilo, né? Obviamente, também é entregar um kit para o front-end visando situações comuns, né? Quando a gente vai desenvolver um projeto novo, a gente sempre passa por uma série de situações recorrentes, né? A gente tem a questão de estrutura de layout, a gente tem questão de estrutura de menus, autenticação, autorização, várias situações recorrentes em toda a criação de um projeto novo, né? Então, esse seria um dos propósitos dele. Além de dar uma cara mais moderna, né? Também a gente pensar aí no caso do PJE, uma arquitetura renovada, e também para dar uma sensação de uma ideia de plataforma, que seria uma noção de você estar em diferentes sistemas e ele ter a mesma usabilidade, o mesmo visual e a mesma experiência. Mas na prática, o que o projeto entrega? Aí a gente está falando de especificações, que seria basicamente documentação, tanto da interface quanto de comportamentos, de biblioteca, aí vindo com APIs e códigos na biblioteca para já resolver os problemas mais comuns, e componentes reutilizáveis para facilitar no desenvolvimento e para a gente conseguir reusar ele em vários projetos. Além também da questão de produtividade. Na prática, o projeto a gente consiste em documentação, uma biblioteca e um toolkit, digamos, de ferramentas para produtividade, que aí seria a questão de um projeto raiz e geradores. Vou mostrar um pouco agora o repositório do projeto, que aí a gente consegue um pouco navegar aqui e a gente vê como que isso na prática funciona, como que ele está separado. A gente tem aqui a identidade visual. Na identidade visual, a gente tem aqui alguns guidelines, alguns materiais, alguns exemplos, documentação e o link para os outros projetos em si. E aí existem uns estudos que foram feitos, algumas definições referente à identidade visual. Tá? Aí a gente tem a biblioteca. A biblioteca seria basicamente os componentes que a gente usa para fazer as telas. E aí a gente tem componentes dentro dentro da biblioteca para o seu sistema poder utilizar. Gerador. Gerador, ele é basicamente uma outra biblioteca que nos entrega um comando para poder gerar telas que já vêm definidas como padrão para o iKit. Então, esse cara aqui é o cara que daria, digamos assim, a produtividade para o projeto, para a equipe de desenvolvimento. E a gente tem também o projeto raiz. O projeto raiz, ele é o projeto inicial, né? É dele que a gente realmente utiliza o código para criar um projeto novo, tá? E é dele que se inicia aí o desenvolvimento de um novo projeto. Ok? Então, basicamente, são essas três linhas. Quais são as tecnologias que estão envolvidas nesse projeto, tá? No iKit em si. Aí a gente tem, no ambiente de desenvolvimento, o Git, normalmente, como todo desenvolvedor costuma, né? O Node, mas o Node somente o ambiente de desenvolvimento, eu não estou falando do Node e a programação em servidor.
o Angular CLI, né, seria a estrutura básica do Angular. E aí o VS Code e o Docker, o VS Code mais para uma IDE de desenvolvimento e o Docker para facilitar tanto na questão de publicação quanto nas questões de desenvolvimento em si. Frameworks que estão envolvidos nisso. A gente tem o Angular em si, né? Assim como o PJE já tem isso, o Angular dentro do seu repositório, né, do seu projeto, ele já tem também, o Angular é a base de tudo que é feito dentro do iKit. Então, os componentes que são feitos, os projetos que são criados, tudo isso é iniciado em cima do Angular. Componentes em si é o PrimeNG. Então, assim, a biblioteca de componentes que será utilizada dentro do iKit é o PrimeNG. O que foi feita uma customização nos componentes do PrimeNG para ficar com um visual que é o que a gente definiu dentro do iKit. Então, ele vai ter um estilo diferente do que o estilo puro ali do PrimeNG. A Kita, como gerenciamento de estado, aí seria uma parte mais técnica, né, que é uma ferramenta para ele meio que manter o estado da aplicação entre navegações, entre várias situações onde o usuário não quer perder uma informação, também comum hoje no desenvolvimento front-end, a gente fazer uso desse tipo de bibliotecas, né, de frameworks. E linguagens, e aí, basicamente, como a gente está trabalhando com Angular, seria a questão aí do TypeScript, HTML e Sass, né? Basicamente, são essas as tecnologias que estão envolvidas todo esse arcabouço aí, que é o projeto do iKit. Tá, mas o que vem com o projeto Raiz? Tá? O projeto Raiz é um projeto Angular, tá? Que contém API de acesso a configurações, padrões, tá, do projeto, e bibliotecas que já vêm embutidas, já previamente instaladas e configuradas. Então, o que eu quero dizer? Quando a gente começar um projeto, o projeto ele já vem com algumas questões de autenticação configurada, autorização configurada, requisição configurada, acesso a configurações, de forma que uma publicação, por exemplo, em container já vai funcionar direto do projeto, né? Então, uma série de boas práticas, de uma série de configurações já vem embutidas dentro do projeto raiz. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês o código disso, tá? Então aqui eu tenho o Visual Studio Code, tá? Esse é o iKit Seed, tá? Ele é o projeto raiz em si. Para a gente conseguir usar o iKit em si, eu vou começar desde o início, só para o pessoal ter uma ideia de como que as coisas devem funcionar. A gente tem aqui o endereço do iKit, git-cnj, né? Aí é o iKit / o iKit Seed. Esse é o projeto raiz, tá? O que acontece? Quando eu falo projeto raiz, eu quero dizer assim, ó, nós vamos começar um projeto agora. Como que eu uso já com o iKit? Assim, existem normalmente duas formas, né? Você pode criar um projeto do zero, Angular, e instalar a biblioteca e fazer as configurações, usar os componentes para até chegar no modelo que a gente imagina. O projeto raiz ele veio para eliminar mais essa etapa, né? Se você clona ele, faz o npm install, aqui ó, clona ele, instala as bibliotecas, né, globais, faz o clone dele, entra no projeto, entra no diretório do projeto, e aí existem umas configurações que seriam referentes ao seu próprio repositório. Uma vez você clonou ele do próprio Git, ele está apontando para o Git do iKit Seed, né? Mas não é nele que você vai desenvolver, você vai desenvolver no seu próprio projeto, você escolheria o seu repositório do seu projeto. E aí você adicionaria ele, tá? Então isso aqui é meio que para fazer uma configuração para onde você vai salvar o seu repositório após clonado originalmente do iKit Seed. Após isso, é só fazer um npm install e rodar a aplicação. Ok. Eu já estou com um projeto aqui, feito essa etapa aqui de
clonar e instalar os pacotes, tá? É só para a gente agilizar um pouco a apresentação, não ficar perdendo muito tempo com instalação de pacotes e tudo mais, que é um pouco demorado. Então, assim, aqui eu tenho o projeto raiz, tá? Dentro dele, eu tenho algumas coisas já meio que configuradas e embutidas para o Visual Studio Code. Então, se a gente ver aqui, a gente já tem algumas configurações, que é para o próprio Visual Studio, digamos assim, mais para dar uma velocidade para o desenvolvedor conseguir desenvolver telas, né, e conseguir ser mais rápido. O que seria isso? Tá? Se eu venho aqui e eu abro o projeto no VS Code, eu tenho uma configuração que foi feita dentro do projeto raiz, onde eu aperto somente o F5, nesse caso, ele já vai iniciar o projeto. Ele vai, roda o comando para iniciar, já entra em modo debug e abre o navegador. Então, se a gente ver aqui, ele vai abrir o iKit em si e vai estar lá atrás, em modo debug, o projeto. Tá? Então aqui, essa é a cara do iKit, tá? Na versão atual que a gente tem disponível. Aqui a gente tem algumas navegações, então aqui a gente consegue dar uma olhada, a gente tem a parte da pesquisa de menus, semelhante ao que a gente tem hoje no PJE, né? A gente tem algumas questões de acessibilidade, então a gente consegue aqui, por exemplo, aumentar o tamanho de fonte, diminuir o tamanho de fonte, a gente consegue aí fazer a questão de contraste, né? A gente tem algumas teclas de atalho, já para instruir o usuário final, no caso, para poder fazer o uso dessas teclas. E, basicamente, tudo que a gente faz hoje no iKit, a gente pensa nele, obviamente, de forma responsiva. Né? Então, se a gente abre aqui o DevTools, a gente coloca aqui em modo mobile, deixa eu colocar uma apresentação aqui. Só um minuto, pessoal. Então, aí a gente coloca aqui o modo de apresentação e a gente consegue ver aqui como que ele seria no modo mobile, certo? Então, eu tenho todo o projeto pensado em ser responsivo, todo o projeto pensado para se adequar em cenários, né, de acesso via celulares ou qualquer outro meio, né? Essa tela inicial, ela é uma tela de dashboard, né? Então a gente meio que toda a criação de um projeto novo, a gente falou, não, vamos deixar já uma tela de dashboard pronta, que aí o pessoal, o desenvolvedor pode decidir se ele quer seguir com uma ideia de dashboard ou não quer, tá? Então isso aqui seria até uma boa prática, né? Ah, beleza, tem um sistema X para de repente suprir uma necessidade e quais são as informações que aquela necessidade que deve ser exibida numa tela inicial de um sistema. Basicamente, a tela dashboard é pronto para esse fim, né? Que pode ser em cima de um usuário autenticado, aí dependendo do perfil, ou não. Ok. Aí agora, questão de layout. A gente tem aqui, deixa eu voltar um pouco para a apresentação. Mas o que vem com a biblioteca em si, tá? Agora eu estou falando da biblioteca que vem e não do projeto raiz em si. Vem a estrutura de layout, né, que a gente viu aqui agora. Seria lá o cabeçalho, questão do menu, o breadcrumb, né? Então toda aquela estrutura vem dentro da biblioteca. Os componentes vem o PrimeNG, né? E a questão de componentes de tela já padrões, tipo não encontrado, não autorizado, e outros componentes que são também embutidos dentro da estrutura do iKit. Tá? Ok. Eu vou mostrar para vocês aqui só uma tela dessas aqui, só para a gente ter uma visão, por exemplo, um caminho onde não existe. Então a gente entra aqui, aí tem, ops, página não encontrada. Né? Então, vem algumas telas, já vem algumas coisas meio que prontas, para o desenvolvedor não precisar se preocupar.
a gente já entrega isso, né, para facilitar a vida. Seguindo com a apresentação, acho que saiu do modo de apresentação, deixa eu dar play aqui de novo. Aí. Então, o que vem com a biblioteca? O layout, né, isso. E aí vem algumas questões de APIs. Aí a gente vai falar do código em si, tá? Agora eu entro na parte bem técnica nisso. As APIs que normalmente a gente embute dentro da biblioteca, a gente pensa de uma forma bem abstrata, bem agnóstica ao que a como se faz. A gente pensa mais em resolver o problema, né, a questão mais, digamos, negocial. E aí a gente meio que implementa isso numa estratégia, digamos, bottom-up. A gente pensa, o que a gente precisa resolver para esse problema, a gente implementa isso de um nível de abstração e a gente faz uma implementação para diferentes formatos, diferentes padrões, diferentes modos de fazer aquela necessidade. Um exemplo disso, questão de autenticação. Autenticação basicamente é autenticar o usuário. O usuário dá alguma informação, a gente pegar por meio daquela informação, confiar que é ele mesmo e autenticar ele. Então, a gente meio que fez uma API para isso, né, para fazer a questão de autenticação, e a gente implementou isso utilizando alguns padrões já conhecidos no desenvolvimento web. Então, vou mostrar aqui uma documentação técnica sobre como que é a questão da autenticação, e aí eu vou mostrar para vocês como que isso funciona. Tá, aí eu tenho aqui, ó, como que autentica o usuário. Eu tenho o Authentication Service, que ele tem dois métodos, basicamente, que seria login e logout, tá? É bem assim mesmo, bem simples, não tem muito mistério, tá? Para quem conhece Angular e os serviços deles, é bem simples. E a gente tem o guard service, que seria basicamente para a gente restringir que determinada tela não seja acessada por um usuário que não esteja autenticado. Então, isso aqui já vem por padrão dentro do iKit. Aí a gente tem algumas questões mais profundas aqui, tá? Falando aí, ok, eu já venho com esse padrão, só que eu quero buscar mais informações para o usuário. Como que eu faço para mim, por exemplo, pegar algumas informações a mais que não vem da minha ferramenta de autenticação e complementar isso? Então, aqui na documentação a gente tem várias formas de resolver esses problemas. Aí, por exemplo, aqui você pode implementar, por exemplo, um interceptador que, por exemplo, pode colocar num usuário customizado do tribunal ou da instituição uma informação específica dela. No caso, por exemplo, pode ser matrícula, qual que é o departamento que ela está, e algo nesse sentido. Então, basicamente, a gente tem aqui formas para se estender a parte da autenticação dentro do iKit. Tá? Mas como que a gente deixa ele configurado? Como que ele já está configurado dentro do projeto raiz? Dentro do projeto raiz, a gente já deixou configurado ele para fazer autenticação no Keycloak. Eu tenho um Keycloak que está rodando aqui na minha máquina, na porta 8585, que é esse Keycloak aqui. Tá? Para quem não conhece, o Keycloak é uma ferramenta de autenticação, tá? É uma ferramenta de SSO, Single Sign-On. Então, aqui eu já deixei ele rodando, já tem um sistema configurado aqui dentro. Já tem um sistema configurado aqui dentro, que seria basicamente esse, que é da minha aplicação. E nela eu já tenho as configurações que eu preciso para que o sistema consiga se autenticar. Então eu já cadastrei lá, por exemplo, onde que é os endereços de onde a minha aplicação está hospedada, algumas coisas que a ferramenta de SSO precisa para poder o sistema se autenticar utilizando ela. Então vamos ver aqui como que funciona. Eu tenho aqui no código, se a gente for dar uma olhada na parte de configuração, eu tenho aqui em Asset,
assets, config JSON. Eu tenho aqui, ó, authentication. Aí eu tenho o endereço, que seria o endereço apontando para a ferramenta DSSO, tá? Que usa, nesse caso, a gente está usando o padrão OpenID Connect para autenticação, tá? Digamos assim, hoje é o mais conhecido, mais abrangente. E a gente colocou o identificador do sistema e algumas questões de scope. Essa questão de scope é assim, ó, quais são as informações que o seu sistema vai receber, que você precisa que o SSO te entregue, né? Aí você vai colocar aqui. Tem algumas que é padrão da especificação do OpenID Connect, né, desse padrão de autenticação, e tem outras que você pode criar, customizado e mapear para receber essa informação na sua aplicação. Mas aí a gente já está falando totalmente voltado mais para a ferramenta de SSO. Tá, vou fazer uma autenticação, como eu falei, as configurações já estão, por padrão, vindo feitas aqui, né, do projeto raiz. Então, na hora que eu clico em login aqui, o que acontece? Ele vai entrar aqui na parte de login, ele vai abrir a ferramenta de SSO dentro de uma tela do próprio iKit, né? Aí eu vou autenticar. Deixa eu pegar aqui a informação do usuário. Esse aqui. Então, eu tenho um usuário, eu venho aqui, coloco ele, né? A senha dele, entrar. Pronto. O usuário se autenticou, bem-vindo, aqui o e-mail dele, a gente tem outras informações referentes ao usuário, né? Basicamente, a gente rodando o projeto, né? Ele já vem com tudo isso meio que pronto, você não precisa se preocupar com essas questões de autenticação. Ok, agora vamos para a parte de autorização. Autorização basicamente, como a gente falou, quando a gente faz as APIs, só voltando um pouquinho aqui para o meu slide, eu tenho a parte da autorização. Então, basicamente, a gente pensou ele falando o que normalmente se fala sobre autorização. É saber se alguém que já está previamente autenticado tem a permissão de fazer uma determinada ação em um determinado recurso. Então, basicamente, as questões de autorização é mais voltado nesse âmbito. Os próprios padrões de mercado que existem sobre isso, e aí eu tenho aqui em outro tópico falando sobre alguns padrões de mercado nesse sentido, eu falo sobre o Auth2, o OpenID Connect, que é mais voltado à autenticação, aí eu tenho User Managed Access, XACML, então existem alguns padrões, eu falo bem brevemente aqui, quem quiser se aprofundar um pouco mais, eles meio que são voltados numa ideia desse cenário, que é alguém que quer fazer uma determinada ação em um determinado recurso. Ok, então a gente meio que implementou uma abstração pensando nesse cenário. Ok, então aqui, agora eu vou mostrar para vocês a questão de configuração, como que isso é feito na ferramenta de autorização, né? Autenticação e autorização. Não necessariamente elas precisam ser a mesma, tá? Existem ferramentas que tratam só de autenticação, existem ferramentas que tratam só de autorização, tá? Mas aqui eu trato como que isso funciona para o Keycloak, tá? Que o Keycloak é o projeto que está sendo embarcado pelo CNJ para a questão do login nacional, tá? Então a gente tem algumas configurações aqui, e aqui eu mostro, por exemplo, como que faz para a gente cadastrar, por exemplo, um recurso e uma ação dentro da ferramenta. Tá? A gente vai lá, tem cadastra um sistema, cadastra um papel, que seria o administrador. Aí eu cadastro, por exemplo, o verbo, que seria, né, o escopo, que seria uma ação, cadastrar. Aí eu cadastro o recurso que eu quero proteger. No caso, pode ser um processo, pode ser... aí depende mais do sistema e do negócio que está se tratando, né? Aí eu cadastro a permissão, que seria basicamente fazer a ação naquele recurso. E aí eu cadastro a política, que seria basicamente falando quem pode fazer aquela permissão. Né? Então, é um passo a passo, a gente já deixou meio que documentado aqui como que faz isso, e aí a questão de vinculação de um usuário ao papel que foi previamente cadastrado. Né?
E aí tem até umas questões aqui que o próprio Keycloak, né, nos entrega de como que faz esse teste. Só o pessoal entender aqui, de forma um pouco resumida, só assim. Eu tenho aqui client, eu tenho aqui o sistema, né, que eu cadastrei, e aqui a gente tem na parte de autorização. Obviamente, para me chegar nisso, tem uma configuração que eu tenho que ativar aqui, que é esse acesso tipo confidencial. Ele me libera essa aba de autorização. E aqui eu tenho os recursos que eu posso cadastrar. Então, eu fiz meio que um exemplo. Eu vou cadastro de estado, né, que seria cidade, estado, país. Eu tenho aqui, por exemplo, os verbos. Eu tenho as permissões e as políticas que eu falei. Tá? Então, eu basicamente fazendo esse cadastro aqui, o iKit, por padrão, já usa essas configurações e a gente não precisa muito se preocupar na questão de como que a autorização vai se dar, só fazer realmente o cadastro, mais pensando numa situação negocial. Tá, vamos um pouco para o código, que eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona isso. Eu vou primeiro colocar aqui no dashboard, que é aquela tela inicial que a gente fez, colocar aqui um botão, tá? É só para a gente exemplificar como que funciona essas situações que vão ser não só autorização, como outras que eu vou mostrar aqui para todo mundo. Então, basicamente, eu tenho um botão, ok? Nesse botão, deixa eu dar uma olhada para ver se eu já adicionei, tem que adicionar aqui um módulo. Então, eu vou ter um button módulo, e como a gente está usando o Prime NG, ok? Então, tem aqui o meu button, e vou basicamente fazer uma verificação de autorização, que seria esse verificar a autorização. Então vamos aqui dentro do meu componente, criar um método, né? Que seria esse verificar a autorização. Basicamente, o que eu faço aqui, né? Eu tenho o auth service, que seria esse serviço que já está aqui dentro do dashboard. Eu basicamente pego a parte de authorization dele e faço uma verificação se ele tem uma permissão, por exemplo, de cadastrar um estado. Tá? Como eu estou rodando ele em modo debug, na hora que eu salvar aqui, ele vai recarregar minha aplicação e já vai mostrar lá na tela o componente. Deixa ele recarregar aqui. Deixa eu ver se já terminou, recompilando. Carregando. Como eu falei, como eu estou com o VS Code aberto aqui rodando, ele ouve os breakpoints também do VS Code. Então, se eu colocar um breakpoint lá, eu consigo ver acontecendo. Eu consigo ter o breakpoint aqui também. Minha máquina está um pouco lenta. Um pouco lenta aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar uma acelerada. Deixa eu parar aqui.
Parece que ele não salvou. Deixa eu tentar de novo aqui, fazer a compilação, restart. Ah, tá faltando um serviço. Tá. O que tá faltando aqui, na verdade, é o post service. Quando eu consigo também aqui fazer o Ctrl Shift B, ele vai começar a rodar a aplicação. Ele dá o start, npm start. Será que o pessoal ainda está me ouvindo? Acho que sim, né? Sim, João, tá tudo certo. Pode continuar. Tá ok. Tá ok. Acho que eu tô com um problema de rede aqui. Tá rodando. Eu acho que eu tô com muito serviço na minha máquina rodando, o banco, o Keycloak, a questão de autenticação e tudo mais. Eu acho que tá fazendo algumas outras coisas que é um pouco lenta, mas ele já tá, acho que terminando aqui. Compilando. Aí. Falando que o Pbutton. Uai, mano, eu tinha resolvido isso. Pbutton. Aqui. Ah, falta adicionar ele aqui embaixo. Tá. Cortei. Falta aqui colocar aqui. Ok. Vai abrir. Desculpa aí, pessoal, porque minha máquina tá um pouco lenta aqui. Muita coisa aberta ao mesmo tempo. Então, assim, eu tenho a questão da autorização. Eu clico aqui e vai falar possui permissão. Que o usuário meu já estava logado, né? Aí ele verifica lá e me entrega a informação se eu tenho ou não a permissão. Basicamente, cadastrando isso. Como a gente pode ver lá no projeto,
a gente simplesmente fez o quê? Verificou se tem uma ação em um determinado recurso, e lá na ferramenta CSO a gente cadastrou isso, vinculou um perfil ao usuário, né? E isso, por padrão, já vai funcionando aqui dentro do iKit. Tá? Seguindo com a questão da apresentação, a gente tem autenticação, autorização, que são recorrentes, né? E a questão de requisições. A gente está falando aí de filtros, paginação, ordenação, são cenários comuns para o desenvolvimento de front-end, né? É a questão de exibir uma grid e mostrar isso aqui como que funciona. Aí, assim, como a gente está fazendo um kit de front-end, a gente tenta ser um pouco agnóstico a qual que é os padrões que está sendo utilizado. A gente pensa assim, ó, vamos desenvolver e a própria requisição é uma consequência disso. Então, lá no dashboard, vou colocar aqui um outro botão, seria requisição. Tá? Nós vamos colocar aqui um método que seria para a gente testar a requisição. Tá? E aí eu tenho aqui a requisição em si. Então, deixa eu salvar aqui. Salvar esse aqui. Pronto. Como que vai funcionar aqui? Tá? Eu tenho, por exemplo, como que funcionam as questões de filtragem. Eu tenho uma tela onde eu vou ter uma grid, eu vou querer fazer algum tipo de filtro. Tá? A gente basicamente cria uma variável de filtro, né? Declara ela aqui e fala para ela, ó, eu tenho um campo, esse campo ele tem um nome, eu dou o nome do campo para ele, o operador a qual esse campo vai fazer o critério, né? E o valor em si. Então, eu estou fazendo um filtro onde o nome contenha João. Tá? Então, basicamente, deixa eu só colocar os imports. Tem alguns imports, que seriam as tipagens, né, do código. Então, aí a gente tem o filtro. Nesse filtro, a gente coloca aqui dentro de filtro composto. Por quê? Porque filtro normalmente se trata como uma árvore. A gente tem lá, o nome contém João, e data de nascimento maior que tal, e sexo tal, sabe? E vai fazendo um monte de critérios, a gente vai tratando a árvore, e por final das contas a gente tem um padrão de projeto chamado Composite, onde o primeiro nível é um composto, e a gente vai abrindo essa árvore lá dentro. A gente tem a questão de paginação, também é um objeto bem simples, a gente fala qual página que ele está, quantos itens por página a gente quer. As questões de ordenação, a gente tem também aí a campo, qual que é, e a direção que a gente está querendo ordenar, ascendente, descendente, né? A gente junta essas informações em um outro objeto, que seria os parâmetros da minha requisição. Tá? Deixa eu só colocar, falta o serializador aqui. Eu tenho protected, na verdade tem @inject, serializer token, aí eu tenho aqui meu serializer, deixa eu ver se ele pegou certo, repetido aqui, ok, serializer, então eu tenho aqui o meu serializador, é que ele vai utilizar aqui. Deixa eu adicionar também esse aqui que é do próprio Angular. Ok. Falta o HTTP client também. Inject. E o HTTP client. Pode colocar como HTTP. Deixa ele embaixo. Isso. Então aí agora, estou com o meu código, né? Fiz lá o botão para a gente testar. Vamos lá dar uma olhada para ver como que isso aqui vai ficar agora. Tá. Aí quando eu clico na requisição, o que ele vai fazer? A minha aplicação, ou o iKit, ele vai montar uma série de parâmetros de acordo com um provedor. Tá?
Então, os meus parâmetros eles são os mesmos, só que o meu provedor pela qual ele vai utilizar para converter, ele é diferente. E o serializador faz esse papel. Então, o que acontece? Quando a gente coloca aqui o serializador, eu passo para ele os parâmetros da requisição, eu estou falando para ele, ó, gera para mim em string como que vai ficar os parâmetros que serão utilizados para minha requisição. Esse serializador, a forma como ele vai gerar esses parâmetros, eu posso desenvolver, eu posso já definir um. Dentro do meu app module, eu tenho aqui serviço de serialização dos parâmetros da requisição. Então, aqui eu tenho esse provide, que seria esse serializer token, eu falo para ele usar uma classe, e aí eu já tenho dentro do próprio iKit alguns padrões já estabelecidos. Alguns padrões, dentre eles o do próprio PJE. Né? Vocês conhecem, a gente tem lá aquele docs.pjjusbr, padrões de API do PJE. Então, a gente tem aqui uma padronização de como que se faz umas consultas, tanto aí questões de como que faz o filtro, né? Como que eu faço ordenação, como que eu faço paginação. Dentro do iKit, a gente já criou um serializador que já trata isso e gera dentro dos padrões do PJE. A gente tem também outros padrões, tá? Vamos só fazer um exemplo aqui. Então, se a gente pegar isso aqui, deixa eu abrir uma aba decode URL encoder decoder. A gente consegue ver aqui que os meus parâmetros estão de acordo com o padrão do PJE. Tá? Dentro do iKit também a gente fez outro padrão, a gente implementou outro padrão, aí até para testar, né, essa forma de se desenvolver, né? A gente tem também o OData, ele é um outro padrão conhecido aí mundialmente, tá? E aí, se a gente vê aqui como que ele vai gerar essa serialização, olha lá, ele gera com filter, aí contains, nome, João, skip, take, order by, desk, né? Que seriam basicamente essas variáveis aqui. Então, ele pega os meus filtros e gera para diferentes provedores. Ah, beleza, João, mas eu não estou seguindo nenhum desses, eu tenho uma API lá que nem sou eu o dono, eu não consigo nem modificar, como que eu faço? O que acontece nesse cenário? Ok, nesse cenário existe uma documentação que a gente fez, que a gente fala como que se utiliza, como que se faz uma implementação, né, desse padrão. A gente fala, olha, para cada operador, como que funciona, campo igual valor, campo diferente de valor, sabe? Começa com, termina com, maior que, menor que, maior igual, por aí vai. A gente faz filtro composto. Então, assim, ó, basicamente a gente tem como se implementar isso. A gente tem exemplos, tá? Pode pegar alguma base, você pode até substituir algumas coisas que já estão prontas. Então, bem simples de se tratar. É só saber onde colocar uma string que ele vai gerar isso para sua aplicação. Ok. Então, aqui eu estou só fazendo um exemplo, então por isso que esse localhost 7676 não existe, tá? Eu não tenho uma API nesse endereço. O que eu vou fazer aqui, só para demonstrar isso na prática, a questão do serializador customizado. Eu vou copiar ele, vou vir aqui, dentro da minha aplicação, vou criar um arquivo novo, vou chamar aqui de custom serializer.service.ts. Então, eu vou ter aqui meu serializador. Deixa eu só adicionar aqui o base, porque eu vou herdar isso já do pacote do iKit. Deixa eu já adicionar tudo aqui, todos os imports que estão faltando. Ok?
Então, eu tenho aqui um customizador serializado. E eu falo para ele, ó, a minha API, ela suporta ordenação, como que eu faço uma ordenação nela? É um sort igual. Aí, isso aqui é uma palavra-chave, tá? Se a gente olhar na documentação que eu fiz para essa variável que a gente está sobrescrevendo da classe base, ela fala, a palavra-chave para substituição é ordenações. Então, o que acontece? Eu coloco um sort igual, tudo que tiver aqui dentro, ele vai substituir. Essa é uma palavra-chave. E aí, esse ordenação formato vai passar o campo e a direção dentro desse cara, resultando em uma variável mais ou menos nesse sentido aqui. Eu teria, por exemplo, um id, vírgula, desk, seguindo aqui campo, vírgula, direção. Então, o que está entre chaves é uma palavra-chave que é substituída pelo valor em si. Então, aí o que acontece? Quando eu for gerar isso, ele vai meio que gerar nesse formato. Tá? Ok. Então, vamos salvar aqui o Custom Serializer. Vou vir aqui no meu app Module e vou colocar ele aqui. Custom Serializer Service. Vamos importar ele aqui. Salvei. Ok. Esperar ele recarregar. Aquisição. Não foi encontrado um operador equivalente a contém. É isso. Por quê? Aqui dentro do meu Custom Serializer, eu não coloquei um operador referente a contém. Eu falei para ele que, olha, o que eu suporto, minha API só suporta igual. Eu não tenho nada além disso. Ok, coloco igual. Só que aí, obviamente, a gente não pode utilizar isso dentro da nossa aplicação. Né? Se a minha API não suporta, obviamente, minha aplicação tem que se adequar a isso. Mas, na verdade, o que acontece é a gente altera a API e faz o uso disso. Né? Ok, então, beleza. Nosso serializador, aí eu, no caso aqui, eu teria que fazer algo como se fosse um ponto, tem os operadores, né? Aí eu falar aqui, ó, igual, nome igual a João, salvei. Tá lá. Ele gerou, e aí gerou no formato agora que eu especifiquei de forma customizada. Tá? Ok. Então, assim, falando sobre autenticação, autorização, requisição, são cenários bem comuns, né? Desenvolvimento front-end. Tem login também, que é um cenário bem comum. Eu vou seguir um pouco mais para a gente falar de outros tópicos, tá? Login é uma coisa bem simples. A gente tem a documentação disso, a gente pode depois mostrar. Favoritos, notificações, inteligência artificial. Então, a gente tem lá um favoritos. Se a gente olhar aqui no nosso projeto raiz, dentro de app Module, eu tenho aqui favoritos service token. Tá? Esse cara aqui é uma implementação que ele vem desabilitado, a gente desabilita ele por padrão, porque exige um desenvolvimento, né, para que isso aqui comece a utilizar. O que acontece, deixa eu incluir porte, salvei, uma vírgula aqui. O que acontece é que agora, vocês vão ver que aparece essa estrelinha. Então, essa estrelinha aqui, o usuário final, ele pode falar, essa tela aqui é importante para mim, adiciono, ela vem para cá. O que acontece? Isso aqui tem que ser implementado. A gente deixou o serviço lá, só que hoje ele não está retornando nada, ele não está salvando nada em nenhum back-end. Ele está simplesmente mantendo isso cacheado no front. Então, obviamente, o usuário mudar de máquina ou alguma coisa nesse sentido, limpar o cache, ele vai perder aqueles favoritos. Então, por isso a gente deixou desabilitado. Se é uma necessidade, se é uma coisa que é interessante ter, então é bom implementar, colocar. São dois métodos, um que busca todos os favoritos do usuário e outro que salva. Então, quando o usuário adiciona alguma coisa
ou tira alguma coisa, esses itens vêm com tudo, tá? Para facilitar o desenvolvimento, a gente sempre joga todos os itens aqui, e aí é só mandar isso aqui e salvar dentro de uma API no lado do servidor. Ok. Então, vamos falar agora do próximo tópico. Inteligência artificial, aí eu vou mostrar um pouco algumas configurações que a gente tem no próprio layout do iKit. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu comentar esse cara aqui que não vai contribuir mais agora. Aqui no meu app, eu tenho o layout do iKit, o iKit Layout. Esse é o componente que dá toda a estrutura do iKit. Nele vem embutido lá a questão do header, né? Vem a questão dos menus, vem alguns outros componentes que você pode até fazer uso dele, por exemplo, notificação, informações do sistema, de repente você quer colocar um changelog, né? Ah, teve a versão tal com tais recursos, ou o usuário recebeu uma notificação, né? Então, existem alguns pontos onde você pode colocar algumas coisas e isso vai refletir aqui em cima. Deixa eu habilitar agora. Ó, show notifications true, show IA true, show system info true. Salvei. Aí aparece aqui notificações, informações do sistema. Então, quando eu clico em notificações, ele vai mostrar o que tiver lá, né? Obviamente, seguindo aqui esse componente, tá? Informações do sistema. Então, aqui se tiver alguma informação detalhada, aqui é livre, tá? Pode colocar qualquer tipo de elemento, pode colocar aqui versão, uma descrição, o que é o objetivo do sistema, alguma coisa nesse sentido, tá? E a questão da IA. A gente desenvolveu aqui como se fosse um front-end, um componente, para falar sobre a inteligência artificial. Ok. Agora, eu vou para a parte das telas. Tá? O que acontece? Como eu falei, a gente tem um gerador. Tá? Nesse gerador, a gente roda um comando e, basicamente, ele nos entrega aí um CRUD, né? Uma tela de cadastro, alteração, exclusão, listagem, meio que já vem por padrão. E aí, como que funciona? A gente basicamente roda esse comando. Espero que consigam ver aí. NG CRUD name. Aí o nome do meu modelo, né, da minha entidade. Aí no caso aqui eu estou fazendo listados. E passo a URL da minha API. Essa URL da minha API ela tem que ser da requisição que a própria tela vai fazer no caso. Por quê? Porque a gente usa isso para gerar os modelos. Tá? Então, a gente passa o endpoint da API, que retorna os dados, e passa também, se quiser, a informação de um data item. Porque muitas vezes, como é no caso do nosso padrão do PJE, deixa eu até mostrar isso aqui. Muitas vezes o objeto que é retornado, o retorno dele não é diretamente a entidade que se refere, que se quer obter, e sim metadados, falando, olha, tá ok, tem o status code, tem uma mensagem, às vezes é de erro, às vezes é sucesso. E aí eu tenho o result, que seria o objeto em si. Aí aquele comando, a gente passa o argumento aqui, ó, result, por quê? Porque a gente quer pegar esse objeto, digamos, e fazer o uso dele para gerar as telas. Então, ok, vamos pegar aqui, eu coloquei o force aqui, mais por causa que eu deixo isso porque eu regero algumas vezes a tela, tá? Mais para testar algumas coisas, mas não é necessário na primeira vez, só se você quiser regerar de novo por algum problema que possa ter dado. Mas aí a gente executando esse comando, o que vai acontecer? Como eu tenho uma API que está rodando nesse endpoint e ele retorna estados, se eu não me engano, tem quatro informações: ID, sigla, nome e ativo. O que acontece é que aí ele vai pegar, vai ler aquele modelo, vai gerar as telas que a gente tem dentro da aplicação. Será que minha API está ativa? Deixa eu verificar.
Se ela não estiver ativa, eu vou tentar ativar aqui. Eu acho que ela não está ativa. Deixa eu rodar aqui. Esse aqui é o projeto que o Rodrigo Menezes ele apresentou, né? Fez uns treinamentos. Então eu peguei o mesmo projeto para servir de exemplo. Tá? Então aqui eu vou pegar, vou dar o comando. Eu já tenho algumas aplicações, alguns serviços rodando aqui, que seria lá o Postgres, o Keycloak. Então aqui eu só vou mandar rodar mesmo a API e levantar ela para eu poder testar lá. Nesse caso, enquanto ele vai levantando aqui, eu vou mostrar, eu tenho o serviço do meu estado, que retorna várias... aqui é o controller, desculpa. Controller, que ele me retorna várias informações referentes ao estado, né? São os modelos do estado. Aqui eu passo para ele os filtros, eu passo a paginação, e aí ele vai me retornar isso aqui. Como são metadados, ele também retorna, né, em metadados, e aí eu tenho lá a lista de estados dentro do meu result. Esse cara, ele não está seguindo o padrão do PJE, tá? Ele está sendo somente por questões de exemplo aqui, mas se o seu back-end é sendo desenvolvido seguindo lá os padrões do PJE, tudo ok, é só usar aquele outro provedor que, como vocês viram, ele faz a serialização. Então, aqui eu estou levantando a aplicação. Deixa eu ver que hora que ela vai estar disponível. Rodando ainda. Ainda não. Aí, tenho minha API, né? Ele retorna aqui um conjunto de informações, tá? Status, code, mais ou menos naquele padrão que o PJE está usando, mas a questão de filtro, essas coisas eu não estou seguindo ainda o padrão dele, só fiz mais por exemplo. Então, como que funciona aqui agora? Eu venho aqui, né, e vou executar o comando de novo, ele vai ler aquela API e vai gerar para mim as telas baseado naquele modelo de dados. O modelo aqui em questão seria ID, sigla, nome e ativo. Tá? Então aqui, ó, ele já gerou os modelos para mim. Vocês podem ver que ele tem bastante arquivos, tá? E cada arquivo desse é referente a uma parte do CRUD, tá? Das telas de cadastro, alteração, exclusão e listagem e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês um pouco como que o que tem em cada tela. A gente tem um padrão, uma documentação aqui que fala, eu tenho a tela, o componente de detalhe, o componente de editor, o list, o update, o viewer, cada um desse é um componente. A gente tem a descrição aqui, o que ele faz, o que ele utiliza. Por exemplo, a gente tem aqui o detail, ele utiliza o componente viewer. O viewer, ele é um modelo em si, tá? E aí eu vou mostrar aqui na prática, isso não é o processo da API, vou mostrar aqui na prática o componente. Aqui a gente tem a lista, a gente tem o detalhes, a gente tem o update, a gente tem o view model, tá? Basicamente, a lista é a tela de consulta, né? O detalhe é a tela de detalhamento de um modelo, só que aqui não é o modelo sendo listado, tá? E sim um componente do visualizador dele. Por quê? Porque a gente fez duas divisões. Um é o viewer e o outro é o editor. Eu tenho aqui o visualizador, e aí aqui assim o que ele tem? É somente como que eu faço para exibir aquele meu modelo. É um componente focado em exibição de modelo. Não tem nada além disso. Esse aqui é um componente focado em exibir elementos para fazer alteração
em um modelo. E aí, esses dois, eles são utilizados pelos demais, e aí sim, para fazer a visualização de detalhes, para fazer a visualização de lista, para fazer o cadastro e a alteração. O cadastro e a alteração, ele é feito no mesmo componente. A gente consegue ver aqui que a gente faz uma tratativa, tá? Se o item... Deixa eu me lembrar onde que está. Aqui. Se existe o identificador naquele objeto. Então, se é passado um ID, normalmente o que se quer é fazer uma alteração. Então, aí a gente tem aqui a questão de alteração. Normalmente, quando não tem um ID, a gente quer fazer um novo. Então, a gente mostra aí, nesse caso, que a gente trata isso como se fosse um cadastro. Então, basicamente, a gente tem essas mudanças aqui. O gerador, ele segue algumas premissas. Tá? A gente já traz algumas facilidades, a gente já chega de algumas convenções, normalmente de mercado, algumas coisas que já são comuns e recorrentes no desenvolvimento. Não necessariamente precisa se seguir isso ao pé da letra e todas as vezes. Tá? Isso aqui é mais um facilitador do que o desenvolvedor gostaria de fazer para ele não ficar perdendo tempo com coisas que normalmente é o feijão com arroz de toda a tela, de toda a criação. Então, basicamente, a gente tem aqui, eu tenho uma documentação, o que tem em cada um desses. Vamos agora dar uma olhada como que fica isso lá na nossa aplicação rodando. Eu estou com um zoom alto aqui. Eu salvei? Deixa eu verificar aqui. Acho que está faltando só atualizar. Ah, está faltando, já sei. Quando a gente gera a tela, ele criou, está lá. Só que a gente, obviamente, tem que adicionar rota, a gente tem que adicionar o link para ele exibir. Então, o que acontece? Lá na hora que gera, a gente colocou esse trecho de código, tá? Que você vem aqui e copia mesmo, tá? Pego aqui, adiciona na rota no módulo da aplicação, app routing modeling. Então, a gente vem aqui, app routing modeling, coloca aqui, salva, volta lá. Uma coisa é vincular a tela na rota, né, para ser acessível por um endereço, e outra coisa é a gente disponibilizar ele no menu para o usuário poder clicar. Então aí a gente vem em app, e aqui eu tenho meus menus. Dou Ctrl V, salvei. Agora ele vai estar lá no menu. Meu status. Na hora que eu clico aqui, ele entra na tela e já faz uma consulta. Essa consulta, ela já está naquele padrãozinho que eu criei customizado, para minha API específica, né? Mas, obviamente, a gente poderia ser qualquer outro tipo de API, e aí é só customizar lá. A gente tem aqui na tela a listagem dos componentes, do retorno da API, né? Por padrão, a gente traz nesse esqueleto, né? A gente já tem como a gente está falando de um CRUD, a gente já tem algumas operações básicas, seria gestão de detalhes, edição e exclusão. A gente tem também aqui, eu seleciono vários, eu posso aqui excluir, então, confirma, sim ou não, né? Então, as tarefas mais básicas por um usuário, por uma tela de CRUD, de cadastro, já vem aqui por padrão. Então, a gente consegue aqui fazer ordenação, a gente tem aqui a questão de mais filtros, né? A gente consegue... o gerador, por padrão, ele não está fazendo tratamento específico por tipo do filtro, tá? A gente tem isso em uma issue, para a gente poder fazer uma implementação, por exemplo, falar ativo, é um checkbox, né? A gente verifica que esse cara aqui, ele é um tipo booleano, né? Sigla, poderia ser um drop-down, né? Então, seriam as melhorias que a gente precisava fazer aqui para ele vir, digamos, mais aperfeiçoado ainda, mais rápido para ser desenvolvido. Mas isso aqui é questão de você pegar a tela que foi gerada, né? A gente tem aqui a tela da listagem, e a gente tem aqui o iKit Filter, a gente tem os componentes aqui, ó, tem o sigla, tem o ID, hoje está todos eles com input, a gente poderia simplesmente pegar aqui e substituir um deles
por um checkbox, por exemplo. Tá? Uma coisa interessante é que aqui dentro da listagem, a gente já faz umas práticas interessantes. Exemplo, a gente tem a paginação. Então, quando a gente vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, você pode ver que ele está fazendo as requisições para cada página. É óbvio, né? Mas aí quando eu volto, por exemplo, a 3, ele não faz outra requisição. Ele mantém isso em cache. Isso é uma opção que a gente já deixou por padrão para o desenvolvimento, entendeu? Para o desenvolvedor. Então, se é interessante manter em cache, não ficar toda vez fazendo aquela requisição, de repente é muito pesada, é muita informação, ou a informação é complicada de trazer, a gente mantém o cache. Isso aí pode ser definido um tempo de expiração, porque aí quando expira esse tempo, ele carrega de novo, ele limpa o cache e aí carrega de novo. Tá? Bom, aí dentro do CRUD a gente tem não só a tela de listagem, né? Ah, tá. A questão da listagem também, a gente tem aqui em mobile, ele fica em formato de cards, né? Então a gente consegue ver aqui que a listagem para desktop é uma grid. Mas quando a gente traz ele em mobile, ele fica em formato de cards. Mas pensando aí em usuários, né, que estão acostumados, é habitual fazer os aplicativos serem num formato de cards, né? É adequar o front-end em vários formatos. Ok, então vamos pegar agora e fazer um exemplo de um novo. Quando eu venho aqui em novo, a gente entra aqui, é uma tela, um formulário simples, tá? O CRUD ele gera só os inputs, como eu falei, ele não está tratando a tipagem dos inputs ainda, né? E aí você consegue colocar uma informação qualquer, MT, Mato Grosso, ativo true, tá? Obviamente aqui não está um checkbox, então eu estou só simulando aqui. Eu posso salvar e voltar, posso salvar e criar um novo. Tá? Então, isso aqui são as operações, porque muitas vezes um usuário, digamos que um usuário que é focado somente em fazer cadastro, ele quer cadastro novo toda vez. Ele não vai ficar salve e volta para a tela anterior, aí volta para essa, clica de novo em novo, para entrar aqui de novo, fazer um cadastro novamente e ficar nesse vai e vem, né? Que perde, digamos, um pouco a usabilidade do sistema. Então, aí tem as opções, a gente pega aqui, manda salvar, faz a requisição, salva, mensagem de sucesso, tá ok. A gente ganhou um ID novo, esse é o 57 agora. Ok. Aí a gente tem aqui o breadcrumb, né? A gente tem a navegação. Então, quando eu estou dentro do status, eu tenho cadastrar, eu posso voltar aqui. Ah, eu quero visualizar os detalhes desse aqui. A gente, quando a gente desenvolveu, a gente pensou na usabilidade, a gente pode clicar aqui 2 vezes no item e ele entra no detalhe daquele item. Como eu falei, o CRUD ele gera basicamente em formato bem simples, né? É label e valor do modelo. E isso aí pode ser modificado, né? Claro, para deixar mais aperfeiçoado para a necessidade daquela visualização. E aí a gente tem a questão tanto de excluir aquele item, né? Quanto de editar aquele item. Então a gente pode vir aqui, pode alterar o item, normal. A gente também tem aquelas mesmas questões, salvar de novo, salvar e voltar. A gente pode voltar para a tela de listagem de novo, e aí seguir uma navegação que é de trás para frente, né? Ah, o usuário está aqui na tela de listagem. Ah, deixa eu ver sobre isso aqui. 2 cliques, ele entra aqui. Ah, legal, eu preciso alterar isso aqui. Então, eu clico aqui, altero, salvo. A sigla normalmente é 2, né? Altero, salvo, perfeito. Volto aqui agora. Tá lá, minha informação salva. Então, basicamente, o CRUD a gente fez pensado no cenário mais básico. Ah, uma questão interessante, por exemplo, a questão da acessibilidade, né? A gente tem aqui o Ctrl S, por exemplo, ele salva um conteúdo numa tela de formulário, né? Ctrl Alt N, ele cria um novo. Ctrl Alt 3, ele faz essa pesquisa rápida. A gente tem também o Ctrl Alt e 3, que ele exibe aqui os mais filtros. Então, assim, existe uma série de teclas de atalho que já resolve para o usuário, né? Ah, por exemplo, para a direita, tecla direita mesmo. Ele vai e navega para a direita. Então, direita, esquerda, ele vai fazendo a navegação, né? Até para evitar o usuário clicar aqui, né? Algo mais fácil para quem realmente precisa dessas questões de acessibilidade também.
Ok. Bom, aí, eu não sei como que tá meu tempo, doutor. Agora é 2h54, a gente tem o quê? 6 minutos ainda? É 12h54 no seu horário aí, no seu fuso aqui. Aqui já é. Desculpa, Não, tudo 13h54. bem. Você estima mais quanto tempo? Pouco, doutor, eu tô nos últimos agora. Não, vai embora, vambora, Tá bom. tranquilo. Ok. Então, assim, a questão agora de listagem. Listagem não, desculpa, a questão de gerenciamento de estado. Como eu falei, a gente, dentro do iKit, já traz uma biblioteca, já usa uma biblioteca que é de gerenciamento de estado, chamado Akita. Aí agora, falando um pouco de como funciona o Akita. Tá? Isso aqui é importante ressaltar, porque quando o desenvolvedor for pegar, por exemplo, um CRUD, ou ele for fazer uma tela do zero, tá? Não necessariamente você precisa, obviamente, sempre seguir em cima do CRUD. O ideal é que a gente sempre pense, aquela tela que eu estou fazendo, ela tem aquele mesmo formato. Às vezes, por exemplo, a gente tem uma tela que ela não tem ações, uma tela de listagem que não tem ações. Aí não faz necessidade a gente ter essa parte aqui, né? Ou às vezes não tem nem paginação, a gente só quer fazer uma listagem. Então não faz sentido a gente fazer um CRUD normal. A gente pode especificar aquela tela para aquele cenário, tá? Então, ok. Mas com o iKit, a gente faz uso dessa ferramenta, biblioteca de gerenciamento de estado. O que acontece? Ela funciona da seguinte forma: a gente tem um componente, que seria a tela. Essa tela, ela usa um serviço para fazer as requisições para o meu back-end, para a minha API, que é basicamente o Angular, ele gira em torno desse cenário aqui, né? Componente, serviço, API. Mas aí o que acontece, que é diferente nele, é que o serviço, quando a gente faz, por exemplo, o meu componente, eu quero a listagem dos estados, por exemplo. Eu passo o meu serviço, a gente está fazendo, digamos, o uso. Se a gente olhar aqui no serviço, a gente recebe aqueles parâmetros que é montado pelo front-end, tá? Eu tenho os filtros que são montados, por exemplo, aqui, ó, tenho MT. Pronto. Então, aí eu mostro aqui, ó, filtros aplicados, MT. Então ele some. Legal. Então, agora eu apago, ele volta lá. Como eu estou na página 3, ele não estava exibindo, mas existe. Então está aqui. Então aí o que acontece? Aqui, ele funciona assim. Meu componente usa o serviço, que seria aqui, né? A gente passa esses parâmetros. Aí, o serviço, ele manda para a API a requisição com os parâmetros, retorna isso. Ele não devolve para o componente, ele passa isso e altera o store. O store, você pode pensar nele como se fosse um banco de dados dentro do navegador, no browser. Ele altera os dados aqui, ou inclui. E aí, o que acontece é que, para isso ser exibido no o meu componente usa um objeto chamado query, que também o gerador já traz, que é esse aqui, e que ele traz alguns métodos que minha tela usa, né? Obter página, obter filtros, obter total por página, e ele também herda alguns métodos, na verdade muitos métodos, dessa entidade aqui, que é da biblioteca de gerenciamento de estado. Então, aqui eu já tenho um select, eu já tenho alguns componentes, eu consigo... Ele é responsável pelo quê? Ele é responsável por pegar uma parte desse store, digamos, a parte de estados, nesse meu exemplo, e entregar para o componente isso. Então, o Angular, como normalmente ele faz, manda para o serviço retorna um observable daquele tipo de elementos. E aí ele exibe isso aí. Mas com o gerenciamento de estado, isso é um pouco diferente. Quando ele retorna esses valores, a gente joga ele e grava ele dentro do store. Esse store, ele está bindado por meio desse query no componente. Então, na minha grid, eu tenho o uso do query para bindar uma parte do banco, que seria a parte dos elementos do que eu preciso para aquela tela, que seria, no caso, os estados. Deixa eu mostrar aqui. Component. Configuração paginada. Data. Então aqui eu tenho esse data. Esse meu data, ele vem
desse Paginator plugin, e aí a gente tem que entender um pouco mais sobre a questão do Akita, porque como eu faço o cache dele, esses dados estão vindo do meu cache, né? Mas quem gerencia isso para mim é esse Paginator plugin. Ele é, um componente do próprio gerenciador de estado. Então, o que acontece? Se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, eu tenho na minha tela o isLoading, eu pego do meu query e faço um select loading. Então, eu meio que, por meio daquele store, a informação fica no store e por meio do query eu bindo no meu componente. Isso não tem vínculo com minha requisição de API. O meu service, a minha requisição, onde eu passo todos os parâmetros, ele não tem vínculo direto do retorno dele com o meu componente. Isso é feito de forma indireta. Então, essa é o principal conceito que os desenvolvedores precisam entender na hora de trabalhar com o gerenciamento de estado, tá? Principalmente nessa questão do Akita. Bom, passado aí a questão do Akita, vou mostrar para vocês agora uma outra coisa que vem dentro do iKit, que seria referente a publicações. Aí a publicação do projeto. Então a gente meio que passou, por enquanto, de forma rápida. Eu praticamente criei já um CRUD aqui, tá? Fiz um sistema aí em alguns minutos. E aí a gente já tem ele meio que funcionando. Ah, eu preciso publicar ele. Legal. No iKit a gente já deixou padronizado algumas questões de publicação. A gente usa muito Docker, tá? E Docker Compose para fazer a publicação. Então, basicamente, toda a nossa aplicação ela é containerizada. A gente joga os arquivos que é compilado dentro de uma imagem e essa imagem fica publicada dentro do registry. E aí, na hora da gente publicar essa imagem, a gente tem também dentro do repositório dois scripts. Uma é CI/SH e a outra é CD/SH. Uma é responsável por construir e publicar a imagem e a outra é responsável por criar e alterar o ambiente. O que acontece? Para que isso tudo funcione, a gente meio que criou um padrão, né? A gente criou lá, eu tenho Dockerfile, eu tenho Docker Compose, eu tenho Docker Compose Override, cada um tem o seu objetivo. A gente descreveu ele, mas todos eles já são, por padrão, pré-existentes dentro da aplicação. Então, se você olhar aqui dentro do meu projeto raiz, eu já tenho um par de arquivos, assim, inicialmente pode parecer muito, pode parecer complexo, mas cada um tem o seu propósito e entrega uma necessidade. Exemplo, eu tenho aqui CI debug, que seria uma imagem compilado sem otimização. Seria mais para questões, por exemplo, meu JavaScript ele é puro, ele não tem minificação, eu consigo debugar ele melhor, eu consigo publicar isso no ambiente de desenvolvimento e consigo até debugar no Chrome DevTools. Aí eu tenho a questão de testes. Esses testes, por exemplo, eu posso abrir vários outros serviços. Por exemplo, eu posso colocar aqui um serviço de API, e aí o meu comando de teste, né, que normalmente o Angular tem, que seria o E2E ou o ng-test, ele pode usar, né, se for um de integração, o E2E, por exemplo, ele pode usar uma API, e aí essa API precisa estar rodando. Então eu posso colocar um outro serviço, que seria a API aqui, e ele poder rodar isso de forma automática. Então, assim, tem uma série de coisas aqui, é interessante a gente dar uma lida para saber como que isso funciona. Mas, basicamente, como que é? Meu projeto ele vai vir com isso, e aí, para eu publicar esses arquivos, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que funciona no GitLab do CNJ, tá? Mas isso não é restrito somente na questão do CNJ. Eu vou falar um pouquinho mais disso no próximo slide. Aqui eu tenho, por exemplo, variáveis. E aí nas variáveis eu coloco algumas variáveis que essa automação usa. Seria a questão, eu preciso do login e a senha do registry, onde vai publicar as imagens, o endereço do registry, o kubeconfig.dev e o kubeconfig.prod, que seria onde que é o orquestrador de container onde vai rodar a minha aplicação. Então, ok, eu consigo passar as configurações do orquestrador de container, que é onde ele vai publicar, e aí ele vai publicar em si, é só eu commitar isso dentro da minha... dentro do meu código. O que acontece é que dentro do repositório, a gente tem também o GitLab. Deixa eu ver onde que ele está aqui. GitLab CI. Aqui. Tem o GitLab CI. A gente já deixou algumas coisas
definidas, que seriam referentes às ambientes, né? A gente tem uma nomenclatura chamada alfa, beta, RC e stable. Stable seria basicamente produção, RC, beta e alfa é basicamente os nossos ambientes. A gente tem aí a questão do ambiente de desenvolvimento e a gente tem esse ambiente, ele é em cima de uma branch. Então, se você fazer uma branch hotfix, uma branch release, na verdade, desculpa, uma branch de desenvolvimento, uma feature, seguindo o Git Flow, né? O padrão do Git Flow. A gente consegue exibir isso aqui lá publicar isso aqui dentro do orquestrador de container, baseado numa branch, tá? Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui um exemplo de um pipeline do GitLab. Então, quando a gente fez um commit, correção de alguma coisa, um float button, ok. Então, a gente vê aqui, a gente teve uma build e teve um deploy. Nesses casos, a gente consegue até ver o detalhe, como que foi a execução, ele publicou a imagem, a gente gerou lá o iKit demo, e aí foi publicado isso aqui dentro do registry. E a parte do deploy foi hospedado dentro do nosso orquestrador de Kubernetes. Tá? Então, por padrão, o iKit seed, ele já entrega também a questão da publicação em orquestrador Kubernetes. Tá? Ok. Uma coisa que é interessante nessa questão ainda do orquestrador é reforçar, isso aqui está sendo uma prática bem, bem legal, assim, todo repositório, a gente tem sempre um delay para desenvolver, né? O desenvolvedor novo vai começar a mexer num projeto. Como que ele começa? Normalmente ele clona o projeto, instala, levanta. Mas aí eu preciso de uma API para poder acessar a tela e ver o que eu preciso fazer. Ele vai precisar pegar a API de alguém, normalmente da equipe, ou ler documentação, ir atrás, enfim. O que a gente está fazendo ultimamente é usar esse Docker Compose Override e colocar os serviços que o front-end utiliza, ou qualquer outra aplicação, pode até ser mesmo back-end, no caso de uma API, a gente pode colocar um serviço que seria referente, por exemplo, a um banco de dados, ou no front-end seria uma API fake. Eu posso colocar múltiplos serviços. Existem imagens na comunidade que ele já retorna um mock do JSON e a gente já consegue usar isso no desenvolvimento. Então, se um desenvolvedor novo pega aquele projeto e precisa fazer alguma atividade, o que ele faz? Clona o projeto, instala, né, faz o npm install, nesse caso do front-end, e roda o Docker Compose Override, né? Faz um compose up e ele vai levantar todos os serviços que tem aqui de forma já a facilitar para o desenvolvedor pronto. Você já consegue acessar a tela, já exibe a listagem dos dados e já consegue utilizar. Então, essa é uma prática que a gente tem visto que ganha muito na performance da equipe. Em vez dele sempre ter que se preocupar em montar um ambiente para poder começar a desenvolver, o que leva muito tempo às vezes, né? Às vezes não tem os dados suficientes, então perder um pouco de tempo para configurar uma imagem e já deixar alguns dados embutidos nela, ou até comitar ela num registry, para depois baixar ela já com alguns dados, é uma prática que tem se mostrado bem, bem positiva e dá bastante eficiência. Ok, agora vamos voltar um pouco para os slides. O que vem com o gerador, né? Como eu falei lá, a questão do gerador, são as telas. Na verdade, eu acabei mostrando muito e os slides ficam um pouco para trás, então eu vou tentar acelerar um pouco aqui. E os serviços, né? Ainda com o projeto Raiz, a questão das publicações, que seria a integração contínua, né, que testa, compila, constrói a imagem e envia para o registry, e a publicação que cria ou altera um Kubernetes, um ambiente, normalmente por um orquestrador Kubernetes. Tá? A gente tem os scripts para esses dois cenários. Tá. Aí agora a gente vai falar um pouco de aplicações do iKit. Tá? Normalmente a gente faz o iKit, como vocês podem ver, a gente pensou muito de forma abstrata, então a implementação pode ser feita pelo próprio tribunal para se adequar às ferramentas existentes no tribunal. E aí, isso já está disponível, tá? Então, já é uma coisa que vocês podem pegar, clonar e começar a utilizar para fazer uso de alguma aplicação que vocês queiram desenvolver aí no tribunal, na sua instituição. A gente tem também o iKit na plataforma PJE. O que eu falo o que eu quero dizer quando é plataforma PJE? São aqueles projetos satélites do PJE. Então, assim, vou desenvolver um projeto que deve se integrar ao PJE, ele tem um vínculo razoável aí.
está disponível. Como vocês viram, eu já tenho algumas coisas que já se integram no padrão do PJE. Então é só declarar lá uns providers, né, alguns padrões de requisição, padrão de autenticação, como tem o projeto do login social, a gente tem o Keycloak, a gente consegue utilizar isso por padrão, já está definido dentro do iKit, esses padrões para a plataforma do PJE, que é o Keycloak, que é a requisição, né, e por aí vai. Então, mas aí a pergunta melhor de todas, né? Mas e o iKit no PJE? Esse é um trabalho que está sendo em progresso, né? A gente está conversando com o CNJ, a gente está discutindo, o próprio CNJ desenvolvendo junto com a gente como que seria aí a questão do iKit no PJE, e atualmente a gente está aí em progresso nessa frente. Não sei se o doutor gostaria de complementar alguma coisa. Não, é isso mesmo, João. A gente está agora definindo qual vai ser a estratégia. O que é certo é que ele vai ser implementado, mas a gente está agora no trabalho de definição de qual vai ser como nós teremos que fazer isso, né? Qual vai ser estamos desenhando aí com o seu time e o nosso para a gente fechar isso. Perfeito. Nas próximas semanas a gente já tem uma definição. Beleza. Bom, aí eu vou deixar algumas referências, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, brincar um pouco. Documentações, especificações, portal do projeto, eu tenho uma live demo, comunidade e repositório. Bom, esse é o QR Code, tá? Se vocês quiserem pegar o celular, mostrar aí, vocês vão cair no portal do projeto, tá? Ele também tem o ikit.pje.jus.br, tá? Então, basicamente esse é o endereço, vocês vão cair no mesmo lugar desse QR Code. Lá eu tenho aí falando o que é o projeto, né? Deixa eu até rapidamente aqui mostrar para vocês. Eu vou colocar no chat aqui para todo mundo. Legal. Tá? Que é esse aqui, né? A gente está falando sobre o visual, os benefícios, a utilização, aí aqui guia completo, a gente cai aqui no CID, na biblioteca, na documentação do design, né? Então a gente tem um portalzinho aqui que mostra, né, a evolução, inclusive do PJE na versão 1, na versão 2, as perspectivas aí para a versão 3, né? Que seria uma interface gráfica, pensada aí nas heurísticas de Nielsen, a questão de usabilidade, né? A gente fez alguns protótipos de tela de sistema, se quiserem dar uma olhada, é bem interessante, né? Algumas telas aqui, tá, de umas versões mais iniciais do iKit. Vocês vão ver que tem algumas coisas que já foram um pouco mudadas, um pouco aperfeiçoadas. Mas segue aí as mesmas identidades. Bom, aí aqui eu tenho live demo, e no live demo a gente tem aqui o iKit. A gente está atualizando essa versão, tá? Ainda não está disponível a versão mais recente, mas aqui vocês já conseguem dar uma ida e brincar um pouco aqui com o iKit em demonstração. Tá? Bom, deixa eu voltar aqui na apresentação. Bom, agora, pessoal, é mais a questão de perguntas mesmo. Então, estou aí disponível, estão abertos. Se alguém tiver alguma pergunta, agora é o momento. Eu acho que a minha equipe também já deve ter respondido algumas, né? Eu creio que é isso. Bem, doutor, posso parar aqui o compartilhamento agora? Não estou ouvindo. Pode parar o compartilhamento. Uhum. Nós temos aqui algumas pessoas cumprimentando aí, aplaudindo, né, essa aula, né? Na verdade foi um mini curso assim muito intenso, mas fantástico, de um conteúdo bem denso. João, parabéns a você e a sua equipe, sempre muito profissionais conosco. Muito legal. Isso mostra a força do trabalho colaborativo que a gente está implementando no Conselho. Essa é uma coisa legal, avisar todo mundo assim. Também seria interessante a gente ter mais envolvimento do pessoal, se quiser contribuir, criar
até falar mal mesmo, porque com o mal a gente aprende, a gente faz melhorias, a gente quer feedback tanto positivo quanto negativo. E, obviamente, se puder contribuir com código também, aperfeiçoando mais ainda o projeto, né? Como o doutor falou, é colaborativo, isso ajudaria bastante. Bacana. Se alguém tiver alguma pergunta mais ali na parte, quando você clica em participantes, tem uma mãozinha ali. Se você levantar a mão, eu libero o áudio para você. Se alguém quiser fazer alguma pergunta específica aí do projeto. Não tem? Ok. João, avisando a todos, esse webinar, ele foi gravado e ele vai ficar disponível nos próximos dias na página do CNJ no YouTube, para que vocês possam rever e acompanhar. Poder ouvir com mais calma e trabalhar e tal. Além disso, o projeto tem a live demo, tem o endereço do Git, vocês têm acesso. Vamos criar, João, depois vamos criar um canal no Rocket Chat para debate, né, para acompanhamento. E Sim. deixa eu ver se acho até que eu já criei esse canal aqui. Já. Já, O né? iKit no Rocket Chat. Isso. O canal é o iKit. Ele já tinha um lá, o iKit e tal, mas o canal agora é esse aqui. Tá? É só isso aqui. Ó. Eu vou colocar aqui no, no chat para vocês. O iKit. Esse é o nome do canal. Vocês, quem quiser tirar dúvida, discutir, o João vai estar lá com a equipe dele para trabalhar nesse projeto, tá bom? Quem quiser ir trabalhar, então, se você já está desenvolvendo alguma coisa no tribunal, use o iKit. Se você está trabalhando num outro sistema, que não tem a ver com o PJE, use o iKit. Se você está trabalhando no sistema satélite, use essa solução, porque nós vamos ter um salto gigantesco de qualidade na entrega, nas nossas entregas. Então, só espero isso de vocês, tá? Aqui tem uma pergunta, João, do Samuel. O PJE hoje tem toda a base desenvolvida em JSF com um template diferente do apresentado. Considerando isso, vai haver um tema para que se aproximar no período de transição ou o tema do JSF será alterado para se aproximar do iKit na transição? Na verdade, a gente não definiu como é que vai ser a transição. É justamente nesse momento, Samuel, que nós estamos discutindo, né, qual seria a melhor abordagem. Porque temos que pensar em algumas variáveis. Nós temos a questão do usuário, da experiência do usuário, da velocidade do projeto e como vamos sair bem do outro lado. Tem que ser uma coisa muito... Então, nós estamos justamente nesse momento de discussão. Não sei se você quer Discussão. acrescentar alguma coisa, João. Não, é isso mesmo. Assim, a gente tem problemas, né, para serem resolvidos, né? Mas existem algumas técnicas que a gente usa para conseguir resolver, né? Algumas delas. A questão, por exemplo, de arquitetural, né? De front-end, a gente tem bastantes, porque a gente está falando de um sistema legado, de um sistema novo, que eles devem, digamos assim, funcionar um com o outro, né? Mas a gente tem algumas formas aí da gente resolver, a gente está discutindo isso, estamos vendo aí como que isso vai funcionar. Legal. Eu queria, João, finalmente, quero agradecer mais uma vez a você, a sua equipe. Parabéns, parabéns ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Eu agradeço especialmente ao colega Saboia, que é o juiz auxiliar da Previdência, que tem sido um parceiro incrível em tantos outros projetos. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Tenham um ótimo final de sexta-feira e um bom final de semana. Um abraço a todos.